Olá, este é o programa Embu Urgente. Morador de Embu das Artes, seja bem-vindo. A partir de agora, nós vamos trazer para você, vamos apresentar e comentar os fatos de Embu das Artes com foco na gestão municipal. Embu Urgente comigo, Adilson Oliveira e com o Paixão. Olá, Paixão. Olá, Adilson. Olá, povo embuense. Mais uma vez estamos aqui para apresentar os problemas da cidade de Embu das Artes. Vamos aos destaques do programa de hoje. Morador e ex-vereadora mostram vias precárias, até com crateras, e cidade se torna Embu dos buracos. Em sessão pelo aniversário de Embu esvaziada, deputada Eli Santos diz que Embu é referência sob gestão do governo atual. Prefeito chama de festival de obras entrega de 5 equipamentos, mas não constrói nada e executa só reformas. Ney teve autorização para show de Léo Santana por fazer má gestão e já ter pago metade do cachê de R$620 mil para o cantor. Ney se opõe à municipalização da BR-116 em Taboão da Serra, mas não busca solucionar trânsito no trecho de Embu. Embu Urgente está no ar. Estamos de volta. Vamos ao primeiro destaque do programa desta semana. Em sessão pelo aniversário de Embu esvaziada, deputada Eli Santos diz que Embu é referência sob gestão do governo atual. Após a folga dos vereadores, depois do carnaval, os vereadores não realizaram uma sessão solene no aniversário de Embu das Artes e fizeram uma sessão ordinária na quinta-feira da semana passada. Nós acompanhamos os pronunciamentos dos vereadores e chamou atenção algumas situações, a gente tomou nota aqui, e o vereador Ricardo Almeida disse que em 2017, quando ele passou a fazer parte da Câmara, o orçamento da cidade não chegava a R$600 milhões e agora está em R$1,3 bilhão. O vereador Betinho Souza se preocupou em fazer uma brincadeira de que uma das cadeiras seria de uma liderança e a outra seria dele, se referindo que Embu, a partir de 2025, vai ter 21 cadeiras. Vai ter um aumento do número de vaga de vereadores, que hoje é de 17 vereadores, vai passar a partir de 2025 para 21 cadeiras. E por fim, a deputada federal Eli Santos fez um discurso também na sessão. Teve um momento de homenagens nesta sessão e uma das pessoas homenageadas foi a Eli Santos, foi homenageada pelo vereador Lúcio Costa. E a deputada Eli Santos disse que Embu das Artes é referência no governo atual, que a cidade vai ter muitas vitórias com ela como deputada, estando no Congresso Nacional, e com o irmão dela, o prefeito Ney Santos, como prefeito. E parabenizar todos vocês, vereadores, pelo trabalho, junto com o nosso prefeito Ney Santos, junto com o nosso vice Hugo Prado, porque eu te falo, aonde eu vou, hoje a nossa querida cidade de Embu é referência. É referência por quê? Por causa do trabalho do nosso prefeito, por causa do trabalho de cada um de vocês, porque o nosso prefeito sozinho não ia conseguir. Então, parabéns a todos vocês. E com certeza a nossa querida cidade está aí, vai completar 65 anos, né, de muita vitória.
vitória, de muita conquista e com certeza agora com o meu trabalho como deputada federal é onde a nossa cidade vai crescer mais, Gilson. Paixão, primeiro gostaria que você comentasse sobre essa afirmação do Ricardo Almeida sobre um aumento, segundo ele está querendo exaltar a administração Ney Santos, dizendo que a partir do governo do Ney, o orçamento da cidade mais do que dobrou. Passou de 600 milhões, ou menos de 600 milhões, para 1 bilhão e 300 milhões de reais. E aí o Betinho, se referindo ao aumento do número de cadeiras, e por fim, a deputada Elis Santos falando que Embu das Artes é referência. Eu vou começar pelo fim, Paixão. Embu das Artes é referência em quê? Olha, Adilson, meu povo imbuense, o Embu das Artes é referência em corrupção, propina. Essa deputada de mandato tampão vendeu a cidade para o outro deputado que saiu, trazendo o irmão dele como secretário de saúde. O cara nem entende nada de saúde, que ele era secretário de São Paulo de habitação. O Embu tem um programa maior programa de asfalto, que na realidade é o maior programa de assalto, porque nós falamos na última Embu Urgente sobre o aumento de roubos. Então, na realidade, referência de pão e circo. Aliás, o pão acabou, só ficou o circo, que é shows. O prefeito não fez uma obra durante os 7 anos de mandato dele. Uma vergonha. Agora, Paixão, sobre a fala do vereador Ricardo Almeida. Se o orçamento dobrou, né, a população deveria usufruir dos frutos do orçamento de receita maior. Eu pergunto, 1 bilhão e 300 milhões de reais. Onde é que está o dinheiro que deveria estar aqui? Adilson e povo imbuense, na realidade, vários da corja do Ney, todos estão milionários. Deve estar no bolso desse grupo, né? Porque o povo piorou a saúde, atendimento e não tem medicamento, piorou a educação, piorou o serviço urbano, né? Porque a rua está cheia de buracos, piorou a manutenção, que a cidade está toda cheia de mato, piorou a assistência social, que agora a cesta que ele doa fazendo política é do povo que leva no show. Os únicos que estão ganhando dinheiro é o prefeito Ney Gordo, que hoje é o carniça, ele diz que ele é carniça, e eu sou carniceiro, e os artistas, 2, 3, 4 milhões gasto em shows, né, para satisfazer o ego do prefeito. Com relação ao vereador Betinho, os vereadores deveriam fiscalizar, né, prefeito? Né, Paixão? Já que a cidade está com essa situação precária em relação à estrutura urbana. O que os vereadores têm feito? O vereador Betinho está preocupado com o aumento do número de cadeiras. Então, o vereador Betinho é uma das maiores decepções da Câmara, né? Ele diz que Deus deu para ele, eu acredito assim, Deus permite, mas dá cargo para pilantra ele não faz, né? Então o Betinho se tornou um dos maiores pilantras. Ele confessou para mim na Câmara que ele comete tráfico de influência, que ele tem dois irmãos, né? Um chama de Wagner, que eu conheço, e uma irmã, que são servidores da empresa terceirizada da saúde. Quer dizer, tráfico de influência. O cara confessa um crime e fica brincando, dizendo que uma cadeira vai ser dele. Eu acredito que o povo do Embu não erra 2 vezes, né? Já erraram na primeira, então está na hora de acertar. Brincar com coisa séria. O serviço do vereador, né, seria fiscalizar o executivo. Infelizmente, todos eles estão na mão do Ney Gordo, ex-presidiário, que brinca com eles como marionete. Então eles não podem fiscalizar porque eles vivem em função de cargos. Por isso que eles defendem essa mentira que é esse governo, né? Elis Santos, Paixão, e você que nos acompanha, disse que Embu é referência, mas não disse em quê, né? Ela poderia, já que ela tem essa convicção, ela poderia ter dito em que Embu é referência. Isso ela não disse. Será que ela não tem condições de dizer, Paixão?
Infelizmente não tem, Adilson. A referência que nós temos com relação a Eli Santos, 2 CPF, estelionatária, né? Quem tem 2 CPF é criminoso. Então ela é criminosa. A referência que nós temos é de Ney, ex-presidiário, assaltou carro forte, Marcos Alberto, o pastor de bode, se tornou milionário sem ter um centavo quando entrou na prefeitura, Renato homicida, também está milionário, Jones Donizete, o Boca de São, milionário, e o Ney Gordo, ninguém se fala, o Hugo também entrou nesse pacote. Então referência na realidade é de enriquecimento ilícito. Então vale lembrar que a deputada Eli Santos é deputada por conta de ter assumido a vaga de um outro parlamentar, né? Ela não foi eleita deputada federal, ela não foi eleita e ela está no cargo por conta de um acordo político, né, que fez até o irmão do deputado que saiu se tornar secretário de saúde em Embu das Artes. Sim, na realidade, vendeu o povo de Embu das Artes, porque ela não tem nem todos os cargos do gabinete. Os cargos do gabinete é do deputado eleito, né, originalmente. Para satisfazer o ego do Ney, pegaram e, vou dizer uma palavra forte, mas é melhor comprar o cargo. Ah, eu te dou o cargo do seu irmão, você fica com o gabinete. E aquilo que eu disse, a Eli foi presa em 2017, 40 dias, por associação ao tráfico de drogas e por ter 2 CPF. É uma pasta tão importante na área da saúde, né, Paixão? Sendo usada como toma lá da cá, né, acordos políticos. A pasta mereceria um técnico que soubesse da área. No mínimo, né, esse secretário que veio era secretário de habitação em São Paulo. Aí na troca veio assumir a pasta, a pior pasta da cidade, na área de saúde, né? Que o Ney disse que seria melhor. Infelizmente, trocaram o povo por um secretário incompetente, que não tem competência para assumir a área, né? Vamos ao próximo destaque. Prefeito chama de festival de obras, entrega de 5 equipamentos, mas não constrói nada e executa só reformas. A Prefeitura de Embu das Artes, o governo Ney Santos, anunciou para o aniversário de 65 anos da cidade o que chamou de Festival de Obras. O Embu Urgente consultou os canais de divulgação da Prefeitura e lá encontrou, você pode ver, entrega de reforma de escola, outra entrega de reforma de escola, mais uma reforma de escola, entrega de reforma de centro esportivo e inauguração da UBS Esplanada. O que o prefeito Ney Santos chama de festival de obras, de festival, são, repito, 5 obras segundo os canais de comunicação da administração municipal. Aliás, depois do anúncio dessas reformas, o que mais tem são reclamações, moradores cobrando obras paradas ou reclamando de equipamentos sucateados. Por exemplo, a Soraya Brancaleone reclama do Estado do Núcleo de Educação Infantil Valo Verde e pede uma escola decente para os nossos filhos. O Leandro Melo reclama que a UBS da Rua Maringá nunca sai do papel. Tem anos que essa obra nunca acaba. A Renata Vitório diz que a creche, onde ficava a antiga Casa da Juventude, está abandonada. Agora, das cinco obras anunciadas, 4 são reformas e só uma é construção nova. Vale lembrar que a UBS Parque Esplanada não foi construída pelo governo, mas por uma cooperativa como contrapartida do impacto da construção de condomínios no Parque Esplanada. Outra coisa, fazer reforma é obrigação de um prefeito. Ele tem que fazer novas obras por conta das necessidades da população que vão surgindo. Paixão, por que o governo Ney Santos, por que o prefeito Ney Santos só faz reforma?
Por que em 8 anos ele não construiu nada? O Ney é o prefeito das reformas. Não é estranho? Você diria que tem boi na linha? Olha, Dilson e povo imbuense, e tem uma boiada na linha, né? Porque as reformas são todas superfaturadas. Eu tenho mostrado nas minhas gravações, né? Ele não fez um equipamento, ele não fez uma obra. Esse posto de saúde, a UBS Parque Esplanada, foi, como você falou, uma contrapartida da cooperativa Vida Nova, né? Isso, pior ainda, foi construído em 2021, na época da pandemia, e ele vai inaugurar agora no ano de eleição. Então, teve que gastar um pouco mais de dinheiro para deixar, porque já estava tudo manchado de chuva, né? O boi na linha aí chama-se essa empresa Teto, né? Que todas as obras deles são superfaturadas. E tem pessoas enriquecendo com essas reformas. O Mauro Ferreira, por exemplo, teve uma reforma faz uns 3 anos, 2020, 2021, chove mais dentro que fora. Gastaram mais de 2 milhões de telhamento das escolas, e todas vazam. O Valdelice, a mesma coisa. Foi gasto quase 7 milhões de reais na reforma, dava para construir outro prédio e continua vazando água no telhado, né? E sem contar, o Meloni foi mais de 800 mil na reforma. A senhora falou que ele passou uma tinta, né? Então, infelizmente, não tem um boi não, senhor. Tem uma boiada que nós precisamos investigar, porque é muito dinheiro, né? Diga-se de passagem, nós falamos nos últimos programas que aumentou de 75 milhões para 155 milhões as obras. Mas qual obra, se ele não fez nenhuma em 7 anos, vai fazer o que nesses últimos 8 meses? Chama atenção realmente, né, Paixão? O prefeito, quando ele entra, né, assume uma cidade, ele sempre tem projetos, né, tem planos para executar novas obras, né? Essa é a lógica, né? Quem entra tem que fazer novas obras, até porque as necessidades vão surgindo, né? Agora aí é curioso que o Ney, né, sempre priorize as reformas, né? Inclusive a reforma do Parque da Juventude no São Marcos, também outro equipamento que, em vez de construir um outro equipamento esportivo, né, com qualidade, né, com zelo com o dinheiro público, ele foi lá, né, fez uma nova reforma. Porque essa obra aí foi terminada, né, porque ela começou no outro governo em 2017, 2018. Em 5 anos teve que reformar, quer dizer, a obra foi mal feita, né? Aquilo que você falou, ao invés de construir um novo equipamento de esporte, ele reformou o que ele tinha terminado a construção dele há 5 anos atrás. Então causa estranheza e nós temos que estar denunciando isso, né? Porque não tem sentido, não tem sentido. E, segundo o Ricardo Rainha, dobrou o orçamento. O outro prefeito disse que construiu 5 creches, escola, tudo, UBS. Esse dobrou o orçamento, não construiu nenhum e não reformou todos que tinha que reformar. Então, realmente, esse boi é grande que está na linha. Chamou a atenção, Paixão, você que nos acompanha, um vídeo do ex-prefeito Chico Brito, em que ele fala das realizações dos prefeitos que passaram ao longo da história de Embu das Artes. E ele cita, né, cada realização de cada prefeito. E em relação ao Ney Santos e ao Hugo Prado, ele fala que a obra desses 2 gestores, administradores, é apenas show, né? Mas vamos ver o vídeo. Embu das Artes completa 65 anos. E nesta data quero prestar uma homenagem a todos os prefeitos, que de uma maneira ou de outra contribuíram para o desenvolvimento da nossa cidade. Espero que você curta. Anis Bastite. Após a emancipação de Embu das Artes, ele cedeu a sua própria casa para ser a primeira sede da prefeitura, que era aqui. Quinzinho. Garantiu a construção do estádio municipal Hermínio Expósito. Geraldo Cruz viabilizou a escola municipal Valdelice. Oscar Yasbeck criou a Rotary como principal acesso entre os bairros. Geraldo Puccini. Aprovação do Parque do Lago Francisco Riso. Nivaldo Orlandi. Pavimentou várias ruas de terra da cidade. Ney Santos e Hugo Prado.
trouxe muitas festas para a cidade. Chico Brito construiu o céu do jardim do colégio. Construiu a UPA do Jardim Santo Eduardo. Garantiu a construção da UBS Eufrásio. Construiu o CRAS. Construiu o Centro Cultural Santo Eduardo. Construiu o Centro Cultural Valdelice. Construiu o ginásio poliesportivo. Construiu o restaurante popular. Construiu quadras de futebol. Construiu arenias. Construiu o CUSTED de habitação. Projeto imobiliário das artes. Além dos prefeitos, quero agradecer aos vereadores e às lideranças comunitárias e religiosas. E milhares de homens, mulheres e jovens que no anonimato contribuíram para o desenvolvimento da nossa cidade. Embu é bom e tem futuro. Parabéns ao nosso povo. Tá aí. Paixão, a obra do Ney e do Hugo é fazer show. A obra dos dois é fazer show. E olha, é para satisfazer o ego do Ney, que ele queria abraçar o Léo Santana. O Léo Santana todo, né, com tórax e tal, até mostrou um vídeo nu, né, da cintura para cima, e a intenção do Ney era isso. Porque não tem sentido, o cara só faz show em show superfaturado. Aliás, ele conseguiu eliminar aos 47 do segundo tempo um caos de estranheza que o juiz chegou no domingo, se o relator já tinha negado no sábado, e disse que o Ney cometeu meio crime. Como ele só pagou 50%, então é meio crime. E aí, por ele ter cometido meio crime, ele tinha direito a fazer o show. Na realidade, a administração só faz show. E show de péssima qualidade. Muito bem. Vamos para o próximo destaque. Ney teve autorização para show de Léo Santana por fazer má gestão e já ter pago metade do cachê de R$620 mil do artista. O cantor Léo Santana cantou em Embu das Artes no aniversário de 65 anos da cidade, neste domingo, contratado pelo prefeito Ney Santos por R$620 mil. Mas antes, o vereador Abidan Henrique entrou com uma ação popular na justiça contra a contratação do artista e de outras duas atrações de fora. O vereador entrou na justiça por conta do descaso na saúde, vias esburacadas e caos nas finanças da cidade. E o vereador Abidan teve uma vitória. O juiz de Embu, André Luiz Tomás de Queiroz, determinou na sexta-feira, dia 16, o cancelamento dos shows ao considerar ilegal o ato do prefeito de direcionar vultosa quantia da administração enquanto existem carências notórias nos serviços municipais. Ele ressaltou que a falta de investimento não é apenas na saúde, mas também na infraestrutura básica da cidade, como uma pavimentação e drenagem. O juiz seguiu o parecer do Ministério Público. Ney entrou no sábado com um recurso no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mas teve o pedido negado. O desembargador Eutálio Porto apontou que a prefeitura tem coisas mais importantes para fazer com o dinheiro público do que contratar shows caros. Disse que o autor da ação popular demonstrou que a estrutura urbana e também os serviços básicos à população estão precários e a prefeitura passa por um desequilíbrio financeiro por conta do descumprimento de contratos e obrigações com diversos credores. No entanto, no domingo, no dia dos shows, o mesmo Tribunal de Justiça concedeu um efeito suspensivo pedido por Ney Santos em decisão de outro desembargador, Antônio Carlos Villen. Paradoxalmente, Ney obteve autorização para o show de Léo Santana por fazer uma má gestão e por ter pago metade do cachê do artista. O desembargador diz, abre aspas, a decisão agravada está muito bem fundamentada e aponta a existência de graves problemas orçamentários e financeiros do município, os quais, em princípio, mostram-se incompatíveis com elevada despesa destinada a propiciar um show.
Fecha aspas. No entanto, o magistrado alegou que o cancelamento do show resultaria em prejuízo maior para o município, por conta de que a prefeitura já pagou praticamente o custo integral da apresentação do cantor. O Imbu Urgente identificou que o governo Ney Santos tinha pago cerca de 50% do cachê, R$ 303.800, na quarta-feira, dia 14. O desembargador decidiu, abre aspas, apesar disso, em razão mesmo do mencionado fato consumado, não há como deixar de atender o pedido de efeito suspensivo. O preço contratado, R$ 620 mil, já foi praticamente pago em sua integralidade. O início do show está marcado para daqui poucas horas. Por tais consequências, a sua não realização não teria outra consequência senão agravar eventuais danos ao erário. Essa foi a decisão do desembargador Antônio Carlos Villen. Portanto, o show de Léo Santana foi liberado. O vereador Abdan criticou a decisão. Numa rede social ele postou: decisão em 2 horas, em uma página, com o frágil argumento de que o show já foi pago. Um desembargador, que estava de folga no fim de semana, apareceu e contrariou a decisão de um colega, do juiz local e 2 pareceres do Ministério Público. A Justiça deixou o show acontecer. Paixão, o Ney teve autorização para contratar um show caríssimo, mesmo com uma má gestão, tanto administrativa quanto financeira, inclusive não pagou profissionais da cultura, professores de cultura, de acordo com a denúncia do próprio Abdan, como nós mostramos no programa da semana passada. Nem teve autorização para o show de Léo Santana, mas recebeu da Justiça um atestado de mau prefeito, um atestado de prefeito incompetente, é isso? É isso, Adilson. É isso e pior ainda, né? Acabamos de receber uma notícia agora de que ele tomou pau, ele perdeu no STJ. O que causa estranheza é a prefeitura, como vítima, recorrer. O vereador Abdan deu entrada protegendo o erário público, o dinheiro, a prefeitura recorreu dizendo que queria gastar. Né? É terrível isso daí. Então ele perdeu na primeira instância o juiz de Imbu, perdeu na segunda instância o desembargador e perdeu na terceira instância, que é o STJ. Chegou agora a resposta. Aí surgiu esse novo desembargador, no fim de semana que estava de folga, disse que o Ney realmente é um mau prefeito, uma má gestão, mas por ele ter pago já, cometido meio crime, que pagar serviço público não pode, é crime antecipado, só pode ser pago depois que conclui. Ele pagou o Léo Santana, né? Ele faria 50% que a gente descobriu, mas o juiz disse que ele já tinha pago 100%. Então o juiz falou assim: como você já cometeu meio crime, então faça o show, né? Porque você é um mau prefeito, um mentiroso, né? Quando ele diz que cada R$1 no turismo reflete em R$20, isso é durante 1 ano, 10 anos. Porque na realidade ele gastou quase 3 milhões que a gente está levantando nesse show, com tudo, né? Estrutura e tudo. E não teve 100 empregos gerados. Então como é que 100 empregos gerados de uma semana que o cara deve ter? Que o cara ganhou R$1.000 na semana, dá R$100 mil. Nós pagamos 3 milhões. Que geração de emprego que foi essa que eles todos estão usando, que gerou milhares de empregos? Então, na realidade, ele é mentiroso. O juiz disse para ele na decisão: você é um mau prefeito, está fazendo má gestão, mas como você pagou e vai ficar maior o prejuízo, então faça o show. Uma vergonha, estranha a decisão desse juiz. A gente respeita o judiciário, mas essa decisão foi estranha quando 3 instâncias negaram o recurso dele. Ainda mais a terceira instância também rejeitando o pedido do prefeito, né, Paixão? Realmente, como você mesmo diz,
uma decisão estranha, né? Que vai contra o zelo pelo dinheiro público. E na realidade, esse desembargador que autorizou, né, é como um pai e a mãe que o filho faz uma lambança, aí ele pega e fala assim, bom, já que já fez a lambança, continue fazendo. Então ele deu autorização para que o Ney Gordo, ex-presidiário, ou Carniça, né, continue fazendo, cometendo erros. E 3 instâncias disse não, com prova que a ação popular do vereador Abidan. Mas aí veio esse cidadão, né, que a gente não conhece, num fim de semana, no domingo, faltando 1h30 para o show, e dá autorização para ele. Já que você fez bobagem, fez lambança, né, e pagou, então continue com a lambança. Deu carta branca pro Ney Gordo aumentar o erro dele. Agora, Paixão, a prefeitura, o prefeito divulgou que o show teve 155 mil pessoas presentes. É verdade esse bilhete? Adilson, segundo o Alexandre Garcia, ele diz que cabe 4 pessoas por metro quadrado. Né? Ele fala da Paulista que não tem como pôr 1 milhão. Agora, o Sambódromo tem 500 metros de extensão. Cabe 30 e poucas mil pessoas. 34, 35. Não tem um estádio no Brasil que caiba 150 mil pessoas. E esses 2 locais é muito maior que o espaço em frente ao Francisco Riso. Se couber ali 15 mil pessoas é muito. Ele, além de tudo, ele é mentiroso. 150 mil pessoas é mais da metade da população do Imbu. E mais da metade da população do Imbu não veio no show, porque não caberia. Então, mais uma mentira do pré-fake Ney Gordo ou Carniça. Agora, Paixão, o prefeito hostilizou o Verbo Online, o Imbu Urgente, por noticiar o quadro caótico do município apontado pelo próprio desembargador, pela própria justiça, né? Ele fez esse ato de hostilizar o nosso trabalho, de apenas divulgar o que o próprio desembargador disse, né, sobre autorizar, sobre conceder o efeito suspensivo, não é? Mas vamos ouvir então o que o prefeito disse. Adilson, mais uma vez vocês se lascaram, hein? Cambada de vagabundo, não presta pra nada, só tentando atrapalhar a cidade, mas Deus é bom, né, meu amigo? Olha que maravilha, mais uma para vocês engolirem. Tá aí a fala do prefeito Ney Santos. O prefeito Ney Santos, Paixão, perde a linha? Sempre, desde o início, né? Até porque ele veio do mundo do crime que os caras perdem a linha, né? Então é o modus operandi dele. Quando alguém fala a verdade sobre ele, porque ninguém fala mal dele, né? Senão não ia ter que ficar a vida inteira falando mal dele, né? Quem fala mal dele na realidade é a justiça, é a vida pregressa dele. É só dar um Google, Ney Santos ou Ney Gordo, vocês vão ver que desde menor, 16, 17 anos, ele já cometia assalto. Então ninguém precisa falar mais nada, só o Google fala. E o juiz disse que ele fez lambança. Como você já cometeu o erro, né, que eu achei um absurdo, pegou, segue com o erro. Ele perde a linha todas as vezes que o Verbo Online, que é um jornal sério, e o Imbu Urgente, está mostrando a verdade. Nós só estamos falando, nós estamos lendo a matéria, perguntando para eles e falando a verdade com números. Ele realmente perde a linha. Ele quer defender o indefensável. Inclusive você viu aí a decisão do próprio desembargador que concedeu o efeito suspensivo. Mesmo assim, relatando que o prefeito faz uma má gestão. Você viu a decisão da justiça aí, né, na tela. Vamos para o próximo destaque. Ney se opõe à municipalização da BR-116 em Taboão da Serra, mas não busca solucionar o trânsito no trecho de Imbu. A Prefeitura de Taboão da Serra, o governo Aprígio, obteve do governo federal autorização para administrar a rodovia Regis Bittencourt, nos 6 quilômetros dentro da cidade,
dos quilômetros 269 a 275 até a divisa com Embu das Artes. O ato de oficialização da chamada municipalização ocorreu nesta segunda-feira, com a presença do ministro dos Transportes, Renan Filho. Com a medida, o prefeito de Tabuão fala em abrir 6 cruzamentos com semáforo ao longo do trecho tabuanense. Agora, na semana passada, o prefeito Ney Santos se insurgiu contra o projeto do colega de Tabuão. Vamos analisar então a realidade e as consequências da medida para Embu com base nos argumentos e até no bate-boca dos personagens da questão. No último dia 11, em um vídeo, Ney diz que a municipalização da Regis em Tabuão vai piorar o trânsito na rodovia em Embu. Veja. Onde hoje é rodovia, tem um limite de velocidade de 80 por hora, começa a ser avenida, ou seja, vai diminuir a velocidade, suponho, para 40 km por hora, 50 no máximo. Suponho também que eles vão ter que pôr muitos semáforos. Ou seja, gente, se hoje já está difícil, para pensar no horário de pica, a loucura que é o trânsito lá da Francisco Morato até na cidade de Juquitiba. Tem dia que não dá para conseguir chegar em São Paulo antes de 2 horas de trânsito. E aí, se afunilar ainda mais através de semáforos e diminuindo a velocidade, vocês já imaginaram a loucura que vai ser? O prefeito Aprígio diz em entrevista à Rádio Bandeirantes na quinta-feira, dia 15, que hoje Embu já tem um trânsito insuportável, indicando que Ney não procura resolver o problema. Ouça. Toda essa região tem obras prometidas, que também não sei qual o custo dessa obra, e há muitos anos, e que também não foi realizada, né? O prefeito, principalmente o prefeito de Embu, que reclama tanto, a cidade de Embu das Artes é a cidade de toda a grande São Paulo que tem mais trânsito. Você não sai de Embu das Artes, não chega em Embu das Artes com menos de 2 horas de fila. E na sexta-feira, dia 16, após se estranharem por meio de vídeos e entrevistas, Aprígio e Ney participaram de uma reunião do CONISUD, o consórcio dos 8 municípios da nossa região em Juquitiba, para discutir sobre a municipalização da Regis em Tabuão, sobre os impactos. Foi uma espécie de audiência pública com transmissão pela internet, em que o Aprígio apresentou pela primeira vez aos prefeitos o projeto com as intervenções viárias na futura e agora atual Avenida Municipal. Em determinado momento, o tempo fechou. O prefeito de Tabuão argumentou que a municipalização vai permitir salvar vidas com a redução do limite de velocidade no trecho. Nessa hora, ele chegou a criticar Ney por realizar shows e com dinheiro público. Veja. E como é que eu vou fazer um projeto e demora, não é assim, de um dia para o outro, você fazer um projeto desse? Então, essa vez você diz, mas por que demorou 3 anos e só agora, no ano de eleição? Ney, você sabe que as coisas públicas não é assim tão rápido. A gente não faz o que quer e quando quer. Não é assim. Aí eu te pergunto, e por que não agora, no ano da eleição? Por quê? Por que não? Justamente, Aprígio. Todos os dias eu sou cobrado por conta do trânsito que esses prédios estão fazendo na Regis Bittencourt. Então, quando eu digo ser cobrado, porque a população ela nos cobra. Quando a gente é omisso, quando a gente cruza os braços através de uma municipalização como essa e não toma nenhuma atitude, a gente concorda. E a gente não pode concordar com uma coisa do qual a gente não entende. Você não é engenheiro de tráfego, eu não sou, os prefeitos aqui que eu saiba por isso que não eu são. Um profissional para então, fazer. Mas o Zoom, quando você começou a fazer o estudo? Setembro de 2023. Terminou em dezembro. Então, ou seja, setembro a dezembro, 2 meses. RG para ele que dia você nasceu, daqui a pouco do pai e da mãe que ele vai ter. Não estou perguntando, a gente está dialogando. Se você quiser descer o nível, eu vou descer. Mas as suas mentiras não vão colar.
Você teve 3 anos, o cara tá falando que fez em 2 meses. Manter a ordem, por favor, então, mas é o que eu estou te dizendo. Você teve 3 anos, o cara fez o estudo em 2 meses. Eu tive, enquanto eu for você, Aprígio. no último dia eu tenho o direito de apresentar. Tá bom, lógico. Você está se metendo em um lugar que você não tinha que se meter. Eu não, Aprígio. Por favor, a ordem, por favor. Deixa eu dizer uma coisa favor. para vocês. Fica muito mais barato essas obras na BR para salvar a vida de muita gente que está morrendo ali, para melhorar a vida de muitas pessoas de Taboão da Serra, do que o dinheiro que você gasta para fazer show em Imbu. Fica muito Senhores mais barato prefeitos, lá. cada um E o fez dinheiro a público. sua fala e não há condições, se é por assim, continuar a nossa reunião. Cada um faz a sua fala e depois, entre nós prefeitos, visto o projeto... Não, porque o Ney quer ser o prefeito da região. Cada cidade tem o seu prefeito, porra. Ô, Aprígio, eu não vou descer o nível nesse tipo de discussão com você. A urna dirá se você é um bom prefeito ou não. Então fecha, vamos tentar o tema. Vamos fazer a discussão aqui. A discussão, gente. É municipalização. Olha só como o clima azedou. Bem, apesar de dizer, após o bate-boca, que não é contra o projeto de Aprígio e que, se for viável, vai apoiar, Ney não compareceu ao ato de oficialização da municipalização em Taboão da Serra. Paixão, o prefeito Ney Santos está certo em ser contra a municipalização da Regis em Taboão da Serra. O Aprígio disse aí que Imbu já sofre com os congestionamentos na rodovia e o Ney nunca fez nada para resolver. O Ney Santos está realmente preocupado com o trânsito na BR em Imbu das Artes? Adilson Porribuense, eu acredito que o Ney Santos está preocupado com o ego dele, que o ministro é do partido dele e veio ontem assinar o documento com Taboão. Na realidade, o prefeito de Taboão está cuidando do povo de Taboão. Ele abrindo esses 6 acessos vai interligar os dois lados da BR. É claro que, colocando semáforo, você vai ter que parar a cada 1 quilômetro e tal. Vai causar um congestionamento? Sim, que já existe, né? Agora, Imbu, né? Mas ele está demonstrando o cuidado com o povo de Taboão. O Imbu, o nosso prefeito, ele está preocupado com o ego dele, porque a entrada de Imbu ali no posto Cancún, perto da Aba Motors, a única coisa que ele fez foi pagar R$39 mil na reforma de uma rota, né, que gira a água lá, não sei nem como é que chama. E aquele pedaço ali prejudica a entrada de Imbu. Então nós temos trânsito até lá na saída do Rodoanel, todo dia, de manhã e à tarde, porque ele não aumenta aquela entrada. Então ele não consegue cuidar da entrada do Imbu. O trânsito da BR, né, Juquitiba, São Lourenço, já existe há anos. Estão tentando agora uma solução que seria o Porto Seco, construído na região de São Lourenço, que resolveria o problema do caminhão não ter que passar dentro da BR. Né? Pararia ali, colocaria as coisas nos containers e o trem levaria. Mas aí entra um problema, né? A artéria vai perder a arrecadação por causa do pedágio da imigrantes. Então, na realidade, o nosso prefeito não está preocupado com a cidade de Imbu, porque Imbu hoje é o seguinte: visite Imbu das Artes turistas e tome uma multa. Tem radares. Então, ele coloca radar de diminuição de velocidade, coloca os agentes multando o turista e está preocupado com Taboão da Serra. Eu até acredito que debater, discutir o trânsito que pode causar a criação de mais 6 semáforos, tudo bem, vamos discutir. Mas agora querer fazer que o prefeito lá tendo um pedido dele por ego, não, acho que cada prefeito tem que cuidar do seu município, né? E, segundo informação, uma pessoa que estudou juridicamente, todos os municípios do Brasil têm um prazo, não sei se 2 anos ou mais, para municipalizar as rodovias federal. Isso quer dizer que o Aprígio fez, né, atendendo uma decisão, não sei se ele sabia dessa decisão, Imbu vai ter que fazer, Juquitiba vai ter que saber fazer. Agora ele fala que o Cone Sul todo está contra. O Cone Sul que utiliza a BR, os municípios, é Imbu, Taboão, Imbu, Itapecerica, São Lourenço e Juquitiba. Cotia, Imbuguaçu e Vargem Grande não tem nada a ver com a BR. Né? Então,
Então, se você pegar a Raposo, você chega em Cotia, ela para. Não tem semáforo, não. Tem também, mas tem redutor de velocidade com relação à lombada. Toda Raposo, todo município tem essa quebra de velocidade. Então, a gente vai ter que se adaptar, né, a essa nova estrutura, né, e respeitar a decisão do prefeito de Taboão, que está querendo cuidar do povo dele, né? Porque é claro que essa interligação só vai favorecer o povo dele. Nós que temos que passar por ali, vamos ter um probleminha ou outro com relação ao aumento de trânsito. Agora, por outro lado, Paixão, o Ney diz que procurou resolver o trânsito na BR, no trecho em Budas Artes. Ele fala que já fez pelo menos 10 visitas ao DENIT, ao órgão federal que cuida das estradas federais, para tentar resolver esse gargalo. Como é que o prefeito Ney Santos, ele também na área da saúde e outras áreas, ele sempre fala que está indo a Brasília, que vai buscar recursos, e agora sobre a BR fala que foi discutir essa questão do trânsito. Mas o que acontece, Paixão? Nunca tem solução? As viagens do prefeito servem para quê? Na realidade, o nosso prefeito tem feito turismo, né, em Brasília. Porque ele tem intenção de ir para lá, levou a irmã dele para lá, não veio um centavo de verba para essas áreas, que ele falou que foi visitado o DENIT e não veio nada. Porque nós não temos a melhora da fluidez na BR, inunda direto e é o DENIT que cuida, né? Então eu acredito que ele está indo lá passear, né? Fazer um outro tipo de acerto, de acordo, que só ele se beneficia. Preocupado com trazer verba para cá mesmo, nenhuma, porque a saúde está do jeito que está, educação do jeito que está, porque as verbas que já naturalmente vêm do governo federal, 10 vezes no DENIT e não fazer uma passarela, aí ele não foi no DENIT, ele pode ter ido em qualquer lugar, menos no DENIT. Vamos então para o último destaque do programa desta semana. Morador e ex-vereadora mostram vias precárias, até com crateras, e cidade se torna embu dos buracos. Após o embu urgente mostrar a situação de calamidade das ruas do Vale do Sol, e mostrou em loco com a presença do Paixão lá, a saga dos buracos nas vias públicas de Embu das Artes continua. Na semana passada, no dia 16, foi na sexta-feira, o morador Fabiano Barra mostrou o estado de uma importante via do bairro do Itatuba, a Avenida Ecologista João de Oliveira Ramos. Ele reclama dos inúmeros buracos, né, com risco muito grave, um risco sério de causar acidentes aos motoristas, mas também reclama de muito mato na margem desta avenida. Veja o relato do morador. Que vergonha, hein, prefeito? Incapaz de cuidar de uma avenida com um movimento que nem a Ecologista, viu? Ecologista João de Oliveira Ramos, que liga em Embu das Artes a Cotia. Olha como é movimentada essa via. Olha a quantidade de buraco, olha a quantidade de mato. Aí eu pergunto, prefeito, como é que o pedestre, como é que o cidadão consegue andar nessa via aqui? Se sequer os carros, ônibus, caminhões, motos, né, todos esses veículos leves e pesados que circulam aqui diariamente, como é que o pedestre conseguiria andar aqui? Quando é que vai ser tomada uma providência, por exemplo, prefeito, de cortar o mato, de tapar esses buracos quando tiver uma tragédia? Onde é que está o orçamento da prefeitura? Agora, a ex-vereadora Rosângela Santos mostrou enormes crateras. Nós vamos ver o vídeo, então, feito pela ex-vereadora Rosângela Santos sobre esta rua. Observar, olha que projeto audacioso. Foram imprimidas várias erosões em 3D nas ruas da cidade. Para quê? Para evitar que motoristas transitem em alta velocidade. Com esse modelo de gestão, você economiza na construção de quebra-molas e as mesmas também já servem como controle de tráfego e velocidade. Quem já vai andar mais 40 por hora numa buraqueira dessa? Isso aí é gestão participativa, porque incentiva o comércio local,
vendedor de peças de suspensão de carro, borracheiro, vendedor de pneu. As farmácias vendem mertiolate, mercúrio, cromo, praxe, sabiá, o motoqueiro que cai passar nas fraturas expostas do fêmur. Então isso é uma gestão tecnológica envolvendo a coletividade e promovendo a vida em meio à sociedade mais congloriosa e até evitando a velocidade acima do permitido nas vias expressas de vosso município. Isso não é um prefeito. Tá aí, olha a situação desta rua, Paixão. Olha a situação, que carro, que pedestre passa nessa rua. Agora, vale aquela pergunta que eu fiz no início do programa, Paixão. Para onde está indo o dinheiro dos impostos? O dinheiro dos impostos da população de Embu? Onde foi parar o dinheiro que estava aqui, Paixão? Adilson, essa pergunta é bem coerente, né? E precisa. O dinheiro vai, como eu falei, para o bolso dos artistas e para o bolso dos arteiros, né? Que é o líder da administração e a sua corja, né? Que tomaram de assalto em Embu das Artes. Adilson, 140 milhões, a prefeitura fez empréstimo, 30 milhões em 2019 da Caixa, 50 milhões em 2021 e 60 milhões em 2022. No empréstimo, a justificativa, calçamento e recapeamento de vias da cidade de Embu das Artes. 140 milhões que nós vamos pagar em 30 anos. Aí nós estamos vendo essa situação do Vale do Sol, da Chácara Lídia que eu visitei hoje de manhã. A mulher colocou a casa dela vendo que estourou, não vai 4 anos que ela vem pedindo, 4 anos, e tem buraco na via que eu fiz um vídeo lá. E ela teve que colocar a casa à venda. Agora ver quem vai comprar aquela casa, porque a piscina dela está cheia de barro por causa de ter quebrado a rua. Avenida Cássio Boy aqui, Cercado Grande, quebrou ali já faz um mês, não começaram a obra. Então, eu também faço a pergunta, né, gostaria de saber pro Negor, ex-presidiário, vulgo carniça, que ele se intitulou carniça, que ele disse que eu sou carniceiro e fica indo atrás de carniça. Eu quero dizer para você, né, que eu vou te comer porque o carniceiro come carniça. É um negócio indigesto, mas me propõe a fazer esse trabalho. Ô, seu carniça, onde foi parar o dinheiro, seu Ricardo Rainha? Onde foi parar o dobro do orçamento que você estava se vangloriando, que a prefeitura recebe, que é dinheiro que o povo paga impostos? Vocês não fizeram nada, porque vocês só atrapalharam a cidade e acabaram com a cidade. O dinheiro que entra são de impostos dos moradores de Embu das Artes. Onde está o dinheiro que estava aqui? Onde foi parar o dinheiro que estava aqui, Negordo? A gente já tem uma parte da resposta, né, Paixão? Parte do dinheiro está no bolso do cantor que veio se apresentar em Embu, mas não tem dinheiro para fazer um simples recapeamento de rua. Ele diz que eu sou carniceiro e fico filmando buraco na cidade. Se eu fosse filmar buraco, eu estava perdido, porque a cidade está toda esburacada, né? Isso aí é o povo mostrando. Esse vídeo aí dessa estrada ecologista aí, João Ramos, é uma vergonha. E o morador mostrou, realmente eu passei, é mato para todo lado. Aliás, a cidade inteira está cheia de mato. Eu fui umas 8 ruas de ontem para cá, o matagal tomou conta. Então, na realidade, Negoro, você é um mau gestor. Você, Hugo Cintura de Pato, não, e somente maquiando tudo. Inclusive, o rapaz que faz o vídeo diz que o Ney inventou uma nova maneira de reduzir a velocidade e não causar trânsito, esburacando a cidade. Pois é, que situação deplorável, hein, Paixão? Bom, o Embu Urgente vai ficando por aqui. O Embu Urgente vai ficando por aqui. Você viu que nessa edição que o prefeito anunciou 5 obras, mas só reformas, e a única nova foi construída por terceiro. E para não se alongar sobre os outros problemas da cidade, que completou 65 anos de história, tem essa questão de que Embu está se tornando a Embu dos buracos, com tanto buraco pela cidade. Por isso, Embu Urgente. Nós voltamos na semana que vem. Até lá. Até lá, Dilson. Até lá, povo imbuense. Obrigado por nos assistir.